Ainda sobre a prova pericial, pessoal, cumpre ainda analisarmos algumas outras questões, alguns outros dispositivos do código que regulam essa modalidade de prova em espécie, né? Falávamos da figura do perito, então agora cumpre nos mencionar a possibilidade de escolha do perito, né? O código admite a possibilidade das partes escolherem de comum acordo o perito que irá atuar no processo, no processo entre elas, né? O dispositivo que trata dessa questão é o 471 do CPC, que traz a seguinte disposição: as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes, tá? Então as partes têm que ser capazes, né? Capazes para poder firmar um acordo desse tipo, né? Um acordo quanto à escolha do perito, porque ela vai ter que ocorrer de maneira comum, né? De comum acordo entre as partes, tá? E também, segundo requisito, né, desde que a causa possa ser solucionada, possa ser resolvida por meio de autocomposição, tá? Ou seja, possibilidade das partes fazerem acordos dentro do processo tornará possível a realização de um acordo desse tipo, né, quanto à escolha do perito que irá atuar no seu processo, ok? Ainda com relação a essa questão, né, diz aqui que as partes, ao escolherem o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados, tá? O assistente técnico, a gente vai falar um pouco mais dele logo em seguida, quando tratarmos aqui dos dispositivos que referem à figura do assistente técnico. Mas o assistente técnico é uma pessoa que tem conhecimento técnico especializado na área da perícia, mas que é contratado de maneira particular pela parte. É uma pessoa de confiança da parte que irá fiscalizar, que irá acompanhar o trabalho feito pelo perito do juízo, tá? Então, nós vamos comentar ainda um pouco mais a respeito da figura do assistente técnico, tá? Diz aqui o parágrafo 2º que, nestas hipóteses, então, das partes já escolherem o perito, o que diz o parágrafo 1º é que elas já devem também indicar os respectivos assistentes técnicos, caso elas exerçam essa faculdade de indicação, né? Porque isso é uma faculdade, não é uma obrigação. O parágrafo 2º diz que o perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, o laudo e os pareceres em prazo afixado pelo juiz, tá? Então, primeiro entrega o perito, depois os assistentes técnicos, né? E nos prazos em que o juiz irá fixar, tá? E a perícia, diz o parágrafo 3º, que essa perícia consensual, né, de escolha do perito, de comum acordo, então, decidida pelas partes, a realização da perícia e o perito que irá realizar o trabalho técnico, substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz, ok? Ou seja, o juiz deixa de nomear um perito e permite que as partes escolham, de comum acordo, aquele perito que irá atuar no seu processo, ok? Um outro dispositivo que cumpre nos mencionar é o 467. E o 467 ele fala da possibilidade de recusa, né, pelas partes ou de escusa pelo próprio perito quanto ao encargo designado pelo juiz, a realização da perícia. Tá? Então as partes elas podem recusar aquele perito nomeado pelo juiz ou o próprio perito pode se excusar de assumir o encargo, né? Diz o 467 com relação a esta questão: o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição, né? Então, lembrando que os peritos, como auxiliares da justiça, né, na forma prevista lá no 148 do Código, eles estão adstritos às causas de impedimento e suspeição dos juízes, né, como parentesco, né, como amizade íntima, como inimizade capital, né? Então, nestas hipóteses de impedimento dos juízes, elas se aplicam também aos auxiliares do juízo. Como nós falamos que se aplicava a figura dos conciliadores e mediadores, vai se aplicar também a figura do perito, tá? Então, uma vez encontrando-se numa situação de impedimento e suspeição, o perito ele deve logo se excusar da nomeação. Ele deve já mencionar que ele tem amizade, que ele tem inimizade,
que ele teria interesse na causa, que ele teria parentesco na hipótese de impedimento, né? E aí então ele não aceita o encargo, ele não aceita a designação para a realização da perícia, tá? Então essa é a hipótese de escusa. Caso o perito não faça essa escusa de maneira espontânea, as partes elas podem recusar a nomeação do perito, tá? E aí elas vão então impugnar essa nomeação, né? Alegando ali as causas de impedimento e suspeição, né? E aí o procedimento se forma da mesma forma da questão do perito, né? De maneira incidental, vai se verificar se o perito realmente estaria impedido ou não de atuar no processo, tá? Então os dispositivos, né, de aplicação na hipótese de suspeição e impedimento do perito, eles vão ser também aplicados aos auxiliares da justiça, como diz o 148.2 do CPC, no caso com relação ao perito designado no processo, tá? E um último dispositivo, na verdade não o último, né, o último nesse slide aqui que a gente está comentando, é o 468 do CPC. E o 468 do CPC trata também, dentro da prova pericial, da possibilidade de substituição do perito designado pelo juízo, né? O 468 diz que o perito pode ser substituído quando, inciso 1, faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, tá? Então, desculpa pessoal, não falamos do parágrafo único do 467, né? Que diz que caso haja então a escusa ou recusa do perito por impedimento e suspeição, diz o parágrafo único que o juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, né, caso haja a recusa das partes, o juiz então nomeará um outro perito, tá? E o que o 468 fala é de uma outra hipótese de substituição, além dessa do 467, que se dá em razão da escusa ou de recusa por parte do perito na aceitação do encargo, né, na realização da perícia. Diz o 468, então, que o perito pode ser substituído quando? Inciso 1, faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, tá? Então, às vezes é nomeado um perito, né, na comarca, não tem lá alguém da área da especialidade, né, naquela hipótese excepcional, e aí acaba nomeando um outro técnico, ou melhor, um técnico de outra especialidade, com formação na área, mas especialista numa outra parte específica do conhecimento, né? Por exemplo, designar um clínico geral quando não existem ali psiquiatras cadastrados na comarca, tá? Então, se o clínico geral ele entender que ele não tem conhecimento técnico suficiente ou conhecimento científico suficiente para realizar o trabalho, ele pode pedir ao juiz a sua substituição, tá? Então, isso é comum, ok? Diz aqui ainda o 468, a segunda hipótese de substituição do perito, né? Quando, sem motivo legítimo, ele deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Ou seja, o perito ele deve cumprir o seu encargo, ele deve realizar a perícia no prazo assinalado pelo juiz, né? Se ele não cumprir e se ele não realizar a perícia nesse prazo, ele vai poder ser substituído. Claro, se esse atraso não houver um motivo legítimo, né? Sempre há um motivo para legitimar essa não entrega. E o mais comum não é nem o perito deixar vencer o prazo, deixar acabar, expirar o prazo. Mas quando ele chega no final do prazo e vê que não vai conseguir cumprir o encargo, ele pede uma prorrogação de prazo, né? Ele pede para que ele seja concedido mais uma oportunidade, a metade do prazo assinalado, né? O que é mais comum na prática, ok? Então é a segunda hipótese aqui contemplada no 468 do Código. E que traz outras disposições aqui no parágrafo que valem também um comentário nosso, né? Diz o parágrafo 1º do 468 que no caso do inciso 2, ou seja, quando o perito é substituído porque deixou de cumprir sem um motivo legítimo o encargo no prazo assinalado, né? O juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, tá? Então, se for um médico, ao Conselho de Medicina, se for um engenheiro, ao CREA, né? Ao Conselho de Engenharia, né?
podendo ainda impor uma multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo, tá? Então, além de ser substituído, o perito ainda vai tomar uma comunicação para instaurar um processo administrativo, para levar pelo menos uma advertência junto ao seu conselho de classe. Quer dizer, a pena vai ser de acordo com o estatuto da classe, né? Mas no mínimo uma advertência. E além disso, o juiz vai poder multar o perito, fixar uma multa de acordo com o valor da causa e todo o prejuízo causado pelo atraso no processo, ok? Diz ainda o parágrafo segundo: o perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos, tá? Então, se ele recebeu o valor dos honorários, né, antes de concluir o encargo, por isso que normalmente o juiz só libera os honorários depois da conclusão da perícia, mas pode ocorrer de liberar antes. Se o perito receber antes e for substituído porque não entregou no prazo assinalado pelo juiz, ele vai ter que devolver o valor dos honorários, tá? Porque se ele não devolver, ele vai ficar suspenso, né? Ele vai poder tomar aí uma pena de suspensão, ou melhor, de impedimento por 5 anos de atuar como perito, novamente, dentro do tribunal, não é na comarca, é dentro do tribunal. Okay? Então, atuar como perito judicial no prazo de 5 anos. Parágrafo 3º do 468 diz que, não ocorrendo a restituição voluntária dos honorários na forma do parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover a execução contra o perito, na forma dos artigos 513 e seguintes desse Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. Então, a decisão do juiz que manda devolver, se o perito não vai lá de forma espontânea e devolve num prazo de 15 dias, surge a legitimidade para que a parte que depositou os honorários, para que ela possa ingressar com uma execução por quantia certa, né? Por aquela quantia paga a título de honorários, e a decisão judicial que será executada será essa decisão que o juiz determina a devolução dos honorários, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo para falar do laudo especial, dos seus requisitos e outras questões aí relativas à prova pericial. Obrigado mais uma vez, pessoal. Até o próximo.